Obrigado, Mauro. E agradeço ao pastor Tiago e à igreja por fazerem-me este convite para eu poder ensinar sobre este assunto, não é? É um assunto que eu acho que é muito importante. E fico contente pelos irmãos que puderam aparecer. Certamente alguns apareceram porque provavelmente estão com problemas de insónia e precisavam de algum incentivo para conseguir dormir bem esta noite. Então, eu espero ajudar, está bem? Bom, na verdade espero que não seja aborrecido, espero que seja um tema que estimula cada um e espero que seja um tema que desafie. Agora, eu não espero que todos estejam de acordo comigo quanto a este tema. Não estou nessa ilusão, mas eu gostaria que pelo menos estivéssemos de acordo com a conclusão, não é? E já falarei da conclusão um pouco mais à frente. Então, o que é que eu gostaria de falar hoje? O desafio que me deram para esta noite ah, é para falar acerca de respostas bíblicas acerca da escola pública, as respostas bíblicas sobre a escola pública e respostas bíblicas para o homeschooling. O meu estudo está estruturado de forma diferente, mas de certa forma vai tocar também nestes pontos. Então, o que eu gostaria de falar, primeiramente na introdução, gostaria de trazer um fundamento e os propósitos deste estudo. No conteúdo de todo este estudo, gostaria de falar do que é a educação, o que é a educação secular, o que é o secularismo, o que é também falar um pouco sobre a escola pública portuguesa, se ela é secular ou não, e qual é o propósito ou o principal propósito do sistema educativo das nossas sociedades contemporâneas. E para concluir, este será parte do nosso desafio, gostaria de falar acerca da paideia cristã, que é um termo bíblico que está em Efésios capítulo 6, versículo 2, e as suas implicações com a verdade e para a paternidade. Então este seria mais ou menos o esboço, a estrutura do assunto que eu quero falar hoje. Agora, eu gostaria só dizer também isto aqui. É importante também nós como pais, especialmente muitos de nós aqui somos pais, e este assunto não é para deixar os pais, de certa forma, não é para deixar os pais, nós pais, com consciência pesada ou mal connosco, não é esse o propósito. Nós somos pais pecadores e nós necessitamos da graça do Senhor Jesus Cristo na educação dos nossos filhos e precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo para que os nossos filhos andem nos seus caminhos. E em tudo, em todas as nossas falhas como pais e como filhos também, o sangue do Senhor Jesus Cristo lava-nos de todo o pecado e existe perdão, existe transformação e restauração. Então eu acho que este tem que ser o primeiro ponto, é a esperança que nós temos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e por causa dessa esperança e por causa desse perdão, por causa dessa regeneração, podemos viver uma vida em plenitude, mesmo nesta área de educação e família. Tá bem? Então, como fundamento, eu gostaria de começar desta forma. Gostaria de dizer, primeiramente, que a educação é o assunto tão importante quanto polémico. A educação é um assunto tão importante quanto polémico. Agora, não é só uma preocupação para os progenitores, senão também para os governos. Para todos, a formação académica da futura geração é tão necessária que estamos dispostos a investir muito tempo, dinheiro e séries de regulamentações e outros recursos para atingir esse objetivo. Logo, a educação, irmãos, é importante para todos. Pais, governos, para todos. Embora seja para muitos difícil definir o que é educação, algo que vou tentar fazer um pouco mais adiante, é importante reconhecer, juntamente com os promotores da educação clássica, agora a educação clássica é um modelo de educação, e eles veem a educação como, não tanto como uma ciência, mas como uma arte. E eu acho que eles estão corretos. A educação é mais do que uma ciência, é uma arte, é uma habilidade. Eu até acrescentaria que a educação não é só uma arte, mas é algo que os seres humanos, nós como seres humanos, fazemos. É algo natural e é algo inevitável para os seres humanos. Agora, todos nós educamos, de alguma maneira. Por isso a pergunta é se fazemos bem ou mal. E quando digo bem ou mal, não me refiro apenas à forma de educar, mas sim também aos fundamentos e pressupostos que regem a educação em si. Quais são os fundamentos, quais são as convicções que regem a educação? Deixem-me colocar as perguntas desta forma. De onde vem a arte de educar? Onde é que este conceito de arte de educar nasceu?
Porquê que a educação é uma habilidade tão natural aos seres humanos? E por último, para que educamos? Qual é o propósito da educação? Agora, obviamente que neste estudo eu pretendo defender que a única educação legítima é aquela que parte de uma cosmovisão logocêntrica. A única cosmovisão legítima é aquela que parte de uma cosmovisão logocêntrica. Há aqui uns termos que eu preciso de definir. O primeiro é o que é uma cosmovisão. Cosmovisão é uma série de convicções que nos fazem interpretar o mundo à nossa volta. São crenças que nós temos no nosso coração, é a nossa cultura, são os nossos credos pessoais que nos ajudam a interpretar a realidade à nossa volta. Então isso é cosmovisão. Ou seja, se as minhas lentes, se as lentes dos meus óculos forem vermelhas, então tudo à minha volta eu vou ver vermelho. Então, isso é uma cosmovisão, a visão do cosmos, visão do mundo. Agora, o que é logocêntrica? Eu tiro esta expressão logocêntrica de um texto bíblico e podemos abrir. Está em João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Bom, não se esqueçam deste ponto. Eu pretendo defender que a única educação legítima é aquela que parte de uma cosmovisão, de um sistema de crenças logocêntrico, logocêntrico. Então, o texto de João, capítulo 1, versículo 1 a 5, do Evangelho de João, e o Evangelho de João é um dos 4 evangelhos, é o Evangelho, digamos que é o Evangelho especial, porque ele suplementa a informação dos outros. Grande parte do Evangelho de João tem muita informação que os outros evangelhos sinóticos não têm. Uma delas é este texto que vamos ler agora. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Agora reparem no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Agora, antes de avançar, eu só queria também dar esta nota. Os irmãos, vamos fazer, porque já é tarde, já são quase 9 horas da noite, muitos de vocês saíram do trabalho, e para que vocês não entrem num estado de hibernação completa, vamos fazer isto um pouco mais interativo. E podem fazer perguntas, está bem? Façam sinal, interrompam com o microfone, está bem? Para fazermos isto interativo. Então, este é o texto. E este texto dá-nos uma cosmovisão logocêntrica. Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Agora, eu não uso este termo, porque este termo logocentrismo é um termo filosófico. Eu não estou a usar nesse sentido dos filósofos pós-modernos de então, de outrora. O que eu quero dizer com logocêntrico é que o Logos, Jesus, tem de ser reconhecido como o centro de tudo na criação. E ele é o centro pelo qual tudo subsiste, pelo qual tudo vive, pelo qual tudo existe. Cristo tem que ser o centro. Agora, nós pensamos, muitas vezes, e pensamos bem, que Cristo tem que ser o centro da nossa adoração eclesiástica quando estamos no culto do domingo, e que ele tem que ser o centro da nossa família e tudo mais. Mas ou seja, vamos abrir um pouco mais os limites da nossa visão e da nossa vida. Cristo tem que ser o centro em todas as áreas da vida, inclusive a educação. Vejam também comigo uma passagem interessante em Colossenses capítulo 1, versículo 15 até ao versículo 17. Colossenses 1, 15 a 17. Falando do Senhor Jesus Cristo, e ele sendo o sustentador de toda a criação. A Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas, temos aqui a expressão outra vez, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser o centro de todas as coisas, porque todas as coisas dependem dele para existir. Por outras palavras, o que eu quero dizer é que a visão cristã do mundo
é a única capaz de definir o que é educação na sua origem e propósito. A educação, como ela é, como Deus a criou, só faz sentido numa cosmovisão cristã, porque os cristãos é que conseguem colocar a peça no seu lugar. E a educação é algo que Deus criou e que pertence a Deus. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma afirmação que gostaria de fazer? Senão eu avanço. Então, acho que aqui facilmente estamos todos de acordo. Então, eu quero ser honesto com vocês, sim senhor. Quanto a este ponto, eu acho que eu sou, pelo menos, e todos nós temos que ser dogmáticos, obtusos e quadrados. Eu creio que a cosmovisão cristã é a única que dá uma explicação legítima e verdadeira do mundo à nossa volta, do mundo que nos rodeia. E se o pressuposto ou o ponto inicial não for Jesus, o Logos, de quem provém todas as coisas, então nada poderá, de maneira consistente, fazer sentido. Se Cristo não é o ponto de partida em todas as áreas da vida, então a longo prazo estas coisas não farão sentido, porque não partem do seu ponto inicial real, que é Cristo. Por isso, se o temor do Senhor, irmãos, não é o princípio da sabedoria, como dizem Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e se Jesus Cristo não é a fonte de todo o conhecimento, como dizem Colossenses, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 1 a 3, então o humanismo, o naturalismo tem razão. E o homem é o ponto de início de todo o conhecimento e a medida de todas as coisas. Aliás, estes conceitos filosóficos de humanismo e naturalismo ensinam que o homem é a medida de todas as coisas, que o homem é o ponto de início de todas as áreas da vida. Se Jesus realmente, se Deus não é, se o temor do Senhor não é o princípio de sabedoria, e como diz Colossenses capítulo 2, se em Cristo não estão todas as riquezas do conhecimento, então esta visão humanista tem razão. E se César tem razão, então sigamos César. Porém, como eu nego, e acho que todos nós deveríamos negar esta ideia, este pressuposto, pelo motivo de não existir outra autoridade superior às Sagradas Escrituras, assumo que Deus é a origem, a razão e o fim da educação. Deus é a origem, a razão e o fim da educação. Ou o propósito da educação. Parece que eu consigo sentir, agora, não sei se os irmãos estão a pensar nisso, pode ser, mas parece que eu consigo sentir por antecipação quais serão as objeções. Alguém pode estar a pensar, então isso significa que só os cristãos é que têm acesso à verdade? Ou que somente eles é que podem entender o mundo à sua volta? Então, obviamente que não. Tanto cristãos como budistas, como agnósticos e ateus, podem entender e aceitar que 1 mais 1 é igual a 2. Então, acreditamos que existe uma uniformidade, uma continuidade nas leis físicas e lógicas do nosso mundo. Ou seja, existe uma uniformidade. Contudo, somente o sistema cristão, o sistema bíblico, poderá justificar de maneira coerente, porque é que 1 mais 1 é igual a 2, ontem, hoje, amanhã, para toda a eternidade, em qualquer cultura, e seguindo esta moto que passou agora. Não, estava só a brincar. Ontem, hoje, amanhã e para toda a eternidade, em qualquer cultura e em qualquer planeta. Então, só a visão cristã é que consegue justificar que 1 mais 1 é sempre igual a 2 em qualquer universo. Por causa da nossa crença, da nossa cosmovisão, porque acreditamos que Deus é que criou a lógica, é que criou a razão, é que criou as leis. E elas mantêm-se porque Deus é que a sustenta. E também não só isso, mas também só a visão cristã consegue justificar porque é que o resultado, porque 1 mais 1 igual a 2 é um resultado abstrato, não é? E o que é interessante é que este resultado abstrato está em contacto com a realidade concreta. Por exemplo, se eu uso, e a realidade concreta qual é que é? Eu agarro um rubeçado e outro rubeçado, se eu junto faz 2 rubeçados. Então, a parte teórica está alinhada com a parte experimental, digamos assim. E este é o universo que Deus criou. E só a visão cristã é que consegue fazer sentido deste universo.
Por isso, irmãos, eu acho que chegamos aqui a uma bifurcação, ou seja, a um cruzamento. Digamos melhor, uma bifurcação. Usando uma pergunta colocada num texto muito antigo de um católico, chamado Debney, que ele escreveu acerca da educação secular, ele diz, coloca esta pergunta, quem deveria então controlar a educação? Quem deveria controlar a educação? E qual é a educação apropriada? Irmãos, a meu ver, só existem duas opções. O Estado secular ou a Bíblia. O humanismo ou o cristianismo. O credo da psicologia moderna ou o credo dos apóstolos. Usando as palavras de certo escritor, ele diz o seguinte, falando deste assunto. O radical da palavra credenciamento é credo. Eu creio. Se o Estado é nosso Senhor, busquemos a aprovação e a permissão do Estado. Se Cristo é o nosso Senhor, buscamos o credenciamento da sua palavra. Então, como introdução, eu gostaria de largar este fundamento que eu acho que é importante. Então, deixa-me só, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma afirmação que gostaria de fazer, alguma coisa que não entendeu e que precisava de algum esclarecimento. Está bem? Ok, então deixem-me. Alguém a perguntar uma coisa? Não, não, isso aí ia Não? dizer, parece que não. Ok. Então deixem-me continuar, está bem? Então deixem-me dar os propósitos deste estudo. Esta foi a introdução e estes fundamentos são muito importantes, não é? Estamos nesta bifurcação. Ou seja, que tipo de educação queremos para os nossos filhos? Queremos só ah, dar uma educação só por dar ou queremos formar uma cosmovisão, uma cultura, uma série de crenças na vida dos nossos filhos? Não sei, queremos que eles vejam a ciência como algo de Deus ou queremos que vejam a ciência como algo neutro? Como algo sem início e sem propósito? É interessante porque vocês viram o que aconteceu, o que a NASA fez, não é? Chegou ah, o- a maquininha lá em Marte. Não é? E todos ficamos contentes. Mas um empreendimento deste é milhões e milhões de dólares. Agora, o que é que impulsiona este empreendimento? É a teoria da evolução. É a perspectiva de querer encontrar vida fora da Terra e comprovar que a teoria de evolução é verdadeira. Veem como é que as convicções, as crenças, a cosmovisão transforma as decisões de uma pessoa, de uma família e mesmo de um Estado. Ou seja, gastar milhões e milhões para descobrir ou para justificar esta religião que é a teoria da evolução. Então deixem-me só dar os propósitos do estudo. Os propósitos do estudo são muito simples. Tá bem, o primeiro propósito é convencer os pais de que eles são os mestres dos seus filhos. Então, eu quero que tu saias daqui crendo que tu és o mestre, o professor, o educador escolhido por Deus para os teus filhos. O segundo é espicaçar os pais que têm a possibilidade e condições de tirar os seus filhos da escola pública. Ok, resgatar os seus filhos da escola pública. E eu coloco aqui, com muito cuidado, os que têm a possibilidade e condições. Ou seja, há pessoas que simplesmente não têm condições. Uma mãe solteira de 5 filhos, o que é que ela vai fazer? E eu acho que é nestes momentos em que a igreja deve entrar com alguma ferramenta para poder servir estas pessoas que não têm a possibilidade, para que consigam trazer uma cosmovisão, uma educação cristã aos seus filhos. O terceiro objetivo deste estudo, desta lição, é estimular os pais a que optem pelo ensino doméstico ou escola cristã para formar os seus filhos numa cosmovisão cristã. Que optem pelos dois. Agora, eu não sou dogmático, eu faço ensino doméstico, nós fazemos ensino doméstico com os miúdos, mas eu não sou dogmático nisto. Eu acho que a escola cristã é uma boa opção. Mas a nossa cultura, a nossa realidade portuguesa, precisamos ainda de mais trabalho. E aqui chegamos ao quarto ponto. Eu gostaria de animar algum dos irmãos aqui, algum homem viril com coragem. Eu ando a orar e à procura de um presidente de uma escola cristã. Não sei, há uns tempos eu estava com um grupo de pais que fazem homeschooling e eu estava a perguntar-lhes, e se nós abríssemos uma escola cristã? Né? E se Deus tocasse no coração de um homem, de alguém, de algum homem que tivesse disposto a enfrentar os leões da nossa cultura, os leões da nossa sociedade, e dizer, nós vamos abrir uma escola cristã porque
queremos formar a nossa futura geração com uma cosmovisão radical das Escrituras em todas as áreas da vida. Eu gostaria de animar algum irmão a que fosse o próximo presidente da próxima escola cristã em Portugal. Então, qual é que é o conteúdo? Então, estes são os meus propósitos para esta lição. Conteúdo. Eu gostaria no conteúdo de lançar primeiramente esta pergunta. O que é educação? Eu gostaria de perguntar-vos, está bem? Para não ser só eu a falar. O que é que vocês acham que é a educação? Uma definição que vocês têm sobre educação? Força, Fabrício. Eu falei normas, acho que é normas, né? Educação é normas, ensinar normas, regras. Regras, isso, só normas. Ok, Condutas, né? ok, ok. Mais alguém quer acrescentar mais? Alguma coisa? Eu pensava em 2 Timóteo 3,16 Ok, e as vertentes da educação aí que tem a ver também com ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. ok, yeah. Esse é um bom ponto, é um ponto muito forte, que faz parte da nossa tradição e nossa cultura cristã, não é? É muito bom. Então, a educação é um Educar pouco... é passar conhecimento. Diga-me. Educar é passar conhecimento. Ok. Educar é transmitir, passar conhecimento. Ok. Deixa-me falar um pouco sobre esta questão de educação, o que é. Agora, eu não sou especialista na área. Tudo aquilo que eu tenho aprendido, tenho lido, tenho ouvido, tenho buscado e tenho, nestes últimos meses, tenho tido um interesse profundo sobre esta área de educação. Então, a educação é um pouco difícil de definir, contudo, permitam-me usar as definições de 2 educadores experientes. O primeiro é o Filipe Fontes. O Filipe Fontes é um professor da Mackenzie, do Brasil, e ele escreveu um livro acerca de educação nas 3 esferas principais da vida: família, casa e Estado. Ele diz que a educação é o processo pelo qual nos tornamos seres humanos maduros. A educação é o processo pelo qual nos tornamos seres humanos maduros, onde potencialidades humanas são afloradas ou desenvolvidas. Então, a educação é o processo para nos tornar maduros e elevar as nossas potencialidades como seres humanos e desenvolvê-las. Ele diz mais: a educação pode ter um processo formal e informal. No que se refere à sua informalidade, tudo tem um impacto pedagógico, ou tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um impacto educativo sobre nós e sobre as pessoas que estão à nossa volta. Por outro lado, a educação formal é levada a cabo por instituições desenhadas para isso. Relativamente à educação cristã, e ele termina por dizer isto, relativamente à educação cristã, esta funciona com os pressupostos, com as convicções da revelação bíblica. Então, esta é a definição que o Filipe Fontes dá. O livro dele está no Kindle, é só colocarem Filipe Fontes e podem encontrar o livro dele. Existe outro educador chamado Solano Portela, ele tem um livro na Fiel sobre a escola pública. Ele diz que a educação não é somente transmissão de conhecimento. Alguém disse que é transmissão de conhecimento. É verdade, mas não é somente isso. A educação não é só transmissão de conhecimento. Contempla também a internalização do que é transmitido. Então, eu recebo o conhecimento, mas aquele conhecimento agora faz parte de mim. Faz parte do meu sistema de crenças, faz parte da minha identidade. O que é interessante, e este autor ainda diz, né, que no hebraico os conceitos de ensinar e aprender são designados com uma mesma palavra, no hebraico. Ora, além destes conceitos que foram dados, eu gostaria de colocar mais um ponto que eu acho que seria complementar a estas ideias sobre a educação. Vimos que a educação é claramente tornar o ser humano maduro, elevar as suas potencialidades. A educação é colocar o conhecimento dentro da pessoa e fazer com que aquilo faça parte da pessoa. Mas eu acho que também podíamos acrescentar algo à educação, sobre este conceito de educação. A meu ver, a educação é mais bem compreendida
se assimilarmos o que é um ser humano e a razão da sua existência. Primeiramente, nós temos que saber o que é um ser humano se vamos educar. Ou seja, a escola pública, eles têm a definição deles do que é um ser humano. Que, eu não sei se os irmãos sabem, mas não é a mesma definição que nós temos. Então, as implicações disso são completamente distintas. Então, primeiramente, para falarmos sobre educação e para definirmos, temos que assimilar o que é um ser humano e a razão da sua existência. O que ele é e porquê que ele existe. Visto que educar é algo que só os humanos fazem, como mencionei anteriormente, então a definição de educação está na razão pela qual existe. Dá para perceber isto? Conseguiram perceber? A definição de educação está na razão pela qual ela existe. Se são só os seres humanos que educam, então a sua existência, a existência da educação, está ligada ao que é um ser humano. Ora, trazendo isto por outras palavras, ora, se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, e por conseguinte a minha missão é transmitir a sua glória, concluo então que a educação é mais que formação. A educação é mais que formação. A educação é adoração. Eu repito, se eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, e a minha missão como ser humano é transmitir a sua glória, e eu transmito a sua glória pela minha família, por quem eu sou, pela minha cosmovisão, pela forma como eu vivo, então eu concluo que a educação é mais do que formação, é adoração. A educação, irmãos, é adoração. Agora, como nós temos os nossos filhos na escola pública ou qualquer outro sistema de ensino que não é da cosmovisão cristã, eles estão na prática de adoração enquanto eles estão ali na sala de aula. Vocês acham que não? Deixa-me dar... Isto não é muito longe daquilo que os educadores seculares têm dito ao longo dos anos. Os educadores seculares não estão muito longe deste princípio. O Dr. David Justino, no seu ensaio Difícil é Educá-los, ele escreve o seguinte: educar para quê? A adequação dos desempenhos às finalidades socialmente reconhecidas como relevantes e indispensáveis ao desenvolvimento de uma sociedade é a medida mais ajustada dessa ideia de melhor educação. Para isso, é necessário definir claramente onde se pretende chegar. Ou seja, a primeira responsabilidade de quem pretende contribuir para melhorar a educação de um país é a de definir um modelo de sociedade que se pretende estruturar e uma estratégia que o possa viabilizar e concretizar. Basicamente, o que o Dr. Justino está a dizer é que aquilo que a sociedade vai definir a educação que será dada. Aquilo que a sociedade vai definir a educação que é dada. Então, temos este conceito que a educação vai servir àquilo que a sociedade pretende ser. E a educação vai servir a isso, é a ferramenta para isso. Então, a educação, sem dúvida, é adoração. Agora, o Estado secular não usa estes termos religiosos, mas é adoração. É uma espécie de adoração, uma espécie de dedicação, é uma espécie de ceder de uma cosmovisão, dobrar o joelho das nossas convicções a valores maiores. E é isso que nós fazemos na adoração. E aqui nesta educação, neste ponto de educação é adoração, entramos naquilo que é a educação secular. Agora deixem-me dar um espaço para, se quiserem fazer alguma pergunta do ponto anterior, que coloquem, ou que se quiserem fazer alguma afirmação. Tu já dirias que no sistema de educação pública, ou no nosso sistema público, existe educação ou doutrinação? Eu acho que doutrinação é educação. Eu não acho que... Ou seja, o que nós fazemos é que nós não preparamos os nossos jovens. É por isso que eu acho uma diferença entre o sistema progressivo que nós temos nas nossas escolas, que especializa as nossas crianças, os nossos jovens numa área, não é? Mas que não os forma, não os educa para terem um pensamento crítico. Ou seja, um jovem que é educado, por exemplo, nesta perspectiva, neste modelo de educação clássica,
isto é historicamente comprovado, ele aprende a desenvolver-se e a manejar todas as áreas. Porque ele conhece, ele é versado na retórica, é versado na gramática, é versado na lógica. O jovem, quando chega a uma certa idade, ele consegue agarrar no material de biologia, estudá-lo, porque ele está versado nestes 3 pilares. Então eu acho que a nossa educação pública não tem conseguido fazer isso. Eu sou fruto da educação pública. Então quando eu agarro certos manuais, certos textos ou certas áreas de conhecimento, eu tenho dificuldades. Porque a minha formação não me serviu para esse sentido. Nós queremos capacitar os nossos... A ideia é que nós queremos capacitar a nossa futura geração, a nossa geração que é cristã, para que tenha um pensamento crítico, para que pense dentro dos ditames das Escrituras e que consiga filtrar o mundo à sua volta com uma capacidade crítica, ter aquele espírito de abraçar tudo retendo bem, de conseguir facilmente analisar ou captar a falsa doutrina e as heresias, aquilo que é mentira. E para isso é preciso uma grande capacidade crítica. Então eu acho que o Estado educa, mas eu não diria que educa conforme os moldes daquilo que é essencialmente uma cosmovisão bíblica, diria. Sim, estou de acordo. Não sei se deu para responder à tua questão. Sim, deu. E também gostei daquilo que tu mencionaste. Eu também sou filho da escola pública, mas há aquilo que tu mencionaste mesmo. Nós vamos a uma área de conhecimento que aprendemos, fomos aprovados, completamos e não conseguimos depois transmitir para outros ou dominar essa área de conhecimento. Isso é uma prova de um sistema também falho nessa educação, nesse pensamento crítico. Percebes aquilo que eu estou a dizer? Era aquilo que tu estavas a mencionar, creio, não é? Exatamente, e é isso. Estava a ver hoje, inclusive hoje já tinha visto no outro dia, sobre um livro que fala sobre ideias têm consequências. E este livro, o autor diz, porque o nosso formato de educação é um formato de especialização para servir ao Estado, para produzir, não é? Então temos estas pessoas que são especializadas nesta área específica. E este livro é interessante porque ele dizia que pessoas que são ultra especializadas numa área, existe um nome para elas, que são psicopatas. São pessoas que são especializadas e só focam naquilo. Então este autor, de uma forma assim bem ousada, ele diz que os psicopatas têm essa tendência. Então o que é interessante é que nós queremos formar pessoas que sejam aptas para trabalhar, obviamente, mas que, ou seja, porque a minha formação é medicina e eu não consegui medicina, já não consigo fazer mais nada da minha vida. Percebes? Então é esse o ponto, tá bom? Então deixa-me avançar, tá bem? Senão não vamos terminar isso. O que é a educação secular? Deixa-me falar um pouco do contexto do nosso país, da nossa nação. O nosso país tem muitos séculos de história, não é? Nós temos muitos anos de história como nação, porém poucas décadas como nação democrática. Sabemos que a Revolução do 25 de Abril de 1974 marcou o início da vida democrática em Portugal. O golpe militar conduzido pela MFA, pelo Movimento das Forças Armadas, põe um termo ao regime autoritário do Estado Novo, abrindo para a democratização e o desenvolvimento do país. Obviamente, não é a partir deste momento, do 25 de Abril, que temos a escola pública secular. Mas talvez seja a partir daqui, ao partir deste ponto, que começa a haver um maior investimento por parte do Estado para que tenhamos um sistema educativo como agora o conhecemos. Embora seja a Revolução do 25 de Abril um motor de arranque para que este grande empreendimento educativo, o 25 de Abril torna-se um motor de arranque para que este empreendimento educativo assim, é isso mesmo que eu quero dizer. O 25 de Abril foi um motor para este empreendimento educativo. Houve também na história, especialmente na história europeia, outras revoluções que nos abriram as portas para aquilo que nós chamamos secularismo. Entre estes movimentos e estas revoluções, ou seja, revoluções políticas ou revoluções de ideias, temos o iluminismo. Agora, é interessante, nós lemos a passagem de João capítulo 1 e diz que em Cristo está a luz e a luz é a vida. Bom, o que o iluminismo ensina? O iluminismo é um movimento cultural e intelectual que se verificou sobretudo durante o século XVIII
caracterizado pela crença, e hoje estou com atenção, pela crença na razão como ferramenta válida para o progresso da humanidade e por uma atitude crítica perante as formas políticas e religiosas tradicionais. Então, o iluminismo, o que ele traz basicamente? Que a razão é a suprema autoridade. A razão torna-se número um, ou seja, a razão acaba por ser o impulsionador da época moderna. A razão determina aquilo que é verdade, aquilo que é a realidade à minha volta. Então o iluminismo traz este sêmen da ideia secular. Esta foi uma revolução. A outra revolução foi a Revolução Francesa. A implantação da República Portuguesa, o Estado Novo e outras. Agora, o meu objetivo não é falar de todos estes eventos históricos, e sim ressaltar algo importante que se desenvolveu ao longo da nossa tumultuosa história europeia e mundial. E creio que estes eventos, de certa maneira, incrementam tal ideia. E qual é esta ideia? A ideia é esta. A secularização é a solução e o futuro da nossa sociedade. A secularização é a solução e o futuro da nossa sociedade. Agora os irmãos devem estar a perguntar, o que é secularização? O que isso significa? Deixa-me trazer uma definição simples. Secularização é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião. É um modo de vida ou a cosmovisão, é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou à religião. É uma cosmovisão e um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que o sagrado, para o natural mais do que o sobrenatural. O secularismo, é a abordagem não religiosa da vida individual e social. Agora, de certa forma, nós como cristãos podemos estar de acordo com um certo secularismo. E quando eu falo do secularismo, falo da separação entre igreja e Estado. Ou seja, eu não quero que o primeiro-ministro seja pastor da nossa igreja, obviamente, como já aconteceu ao longo da história. Mas o que eu não quero é uma separação radical da igreja e Estado no sentido dos seus dogmas, ou seja, a cosmovisão não pode ser tão separada. Agora estamos a pagar a fatura do que é a separação radical da igreja e do Estado. Historicamente, no sentido institucional, secularização ainda significa a redução da autoridade religiosa formal na educação. Isto é um ponto importante. Na instituição, no Estado, no governo que nós temos hoje em dia, que é um governo secular, a ideia é reduzir a autoridade religiosa e formal na educação. Então, o humanismo secular, e tem estas palavras que é o humanismo, o homem é o centro, e secular tem a ver com século, era. O secularismo, o humanismo secular glorifica a criatura e rejeita o Criador. É assim tão simples. Como tal, o secularismo humanista constitui-se num rival direto ao cristianismo. Tá bem? Dá para entender isto, irmãos? Então, a nossa formação, a nossa educação do nosso país é, sem dúvida, secular. E aqui respondo à minha próxima pergunta. É a escola pública portuguesa humanista secular? É a escola portuguesa secular? Sem dúvida. Deixem-me dar a lei de base, a mencionar algumas coisas sobre a lei de bases do sistema educativo português. Só vou mencionar, está bem? E tem alguns conceitos que deixam claro o desligamento radical da Igreja, do Estado, não só com a Igreja como instituição, mas com tudo o que tem a ver com fé cristã, mais precisamente. O Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. O ensino público não será confessional. Agora, eu acho interessante, quando eu estava a ler a lei de bases do sistema educativo, eu acho interessante que isto são termos religiosos. Mas para negar estes termos religiosos, tu precisas de ter um sistema de termos religiosos. Então, trocando por miúdos, o ensino público não será confessional. Então, qual é a confissão que vai suplantar o ensino público que não será confessional? Tem que ter algum credo, não há meio termo. Tem que ter convicções, tem que ter valores ali.
A lei de bases continua por dizer: a educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e, vejam a expressão, pluralista. Agora, este pluralista não é que só o nosso Estado é aberto a todo o tipo de crenças religiosas. Mas há aqui uma certa ideia de relativismo, né? De relativismo religioso. E que o Estado, ou seja, o Estado como é secular, ele diz: nós não temos nada a ver com a religião. Mas a ideia secular, ou seja, o Estado sendo secular, é uma ideia religiosa, é uma religião. É um conceito que tem os seus dogmas e o seu credo. Então o Estado terá um espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico, criativo, meio social em que interagem, em que se integram e de se empenharem na sua transformação progressiva. O sistema educativo organiza-se, e eu quero que vocês ouçam isto com atenção. O sistema educativo organiza-se de forma a contribuir para a realização do educando, e agora vejam a linguagem religiosa aqui, através do pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do caráter e da cidadania, preparando para uma reflexão consciente sobre valores espirituais, estéticos, morais e cívicos, e proporcionando-lhe um equilibrado desenvolvimento físico. O sistema educativo organiza-se de forma a também assegurar, e vejam, a formação cívica e moral dos jovens. Qual é que são as bases para a formação cívica e moral? Qual é a ideia, ou qual é que é a lei transcendente que dá uma moral a estes jovens para que eles possam ser formados nessa moral? Então, se não é Deus, tem que haver outra autoridade, e neste caso é o Estado secularizado. Então veem o conteúdo religioso que tem do Estado. Então o Estado está bem definido no seu credo. Este é o credo do Estado. Como disse Daniel, eu não sei se vocês conhecem o Daniel Oliveira, é um jornalista de esquerda. Ele esteve há um tempo atrás num debate da SIC, já foi há algum tempo. E era um debate sobre a questão de ideologia de género e o programa de educação para a cidadania e tudo mais. E ele disse o seguinte, eu achei isto, para mim, disse tudo. Foi bastante honesto naquilo que ele disse. Ele disse o seguinte: a escola não é neutra. A escola tem valores. O Estado tem valores, que são aqueles que estão na Constituição da República, na Declaração dos Direitos Humanos e nos vários documentos dos quais o Estado como um todo se compromete. E esses valores estão na escola. O homem foi direto. Ele disse: o Estado não é neutro. E muitas pessoas pensam, porque o Estado é secular, o Estado não toma partido. O Estado é neutro. Mas ele não é. O Estado tem valores e tem convicções. Portanto, o ponto tem de ser claro para todos nós como cristãos. O Estado tem os seus valores, os seus pressupostos, os seus dogmas, a sua confissão, que irão, sem sombra de dúvida, determinar a sua prática e a sua narrativa. Por isso o Estado não é neutro quando usa a ferramenta do sistema educativo. Dito de outra forma, deixem-me colocar isto de outra forma. O Estado não é neutro quanto ao facto de os pais serem ou não a autoridade máxima sobre os filhos. O Estado não tem uma posição neutra contra isto. Eles têm uma posição bem definida. Um Estado secular nunca poderá ser neutro quanto às implicações de um cristianismo bíblico. Ou seja, o Estado pode dizer que é neutro, mas se eu viver o meu cristianismo da forma mais radical e mais bíblica possível, o Estado ele tem que nos travar, obviamente. O Estado não é neutro quanto ao criacionismo e ao evolucionismo. E eu já tinha comentado isto com o Tiago. Todos nós, como cristãos e pais, estamos muito escandalizados com a questão da ideologia de género nas nossas escolas. Mas, ou seja, quando foi a teoria do evolucionismo, não havia uma preocupação da nossa parte. E a teoria do evolucionismo é tão nefasta como a ideologia de género. Aliás, a teoria do evolucionismo, que parece que agora já não é teoria, que trouxe este filho bastardo que é a ideologia de género. Foi esta ideia, ou seja, se todos nós somos animais e não existe uma razão transcendental para o género e para o ser humano, então qualquer um, isto é uma construção social, o género. Então o Estado não é neutro quanto ao criacionismo, ele tem a sua posição clara quanto ao criacionismo e ao evolucionismo.
O Estado não é neutro quanto às questões de género. O Estado não é neutro quanto ao aborto. O Estado não é neutro, e veremos isto muito em breve, que o Estado não é neutro quanto à sua definição do que é realmente um ser humano e o valor transcendente do ser humano. E veremos isso na eutanásia, bem breve. Veremos isso, que o Estado não é neutro. Porém, a nossa cultura cristã, e infelizmente esta é a nossa perspectiva como cristãos nominais. E eu pensei assim durante muito tempo. Até que eu li um livro na Argentina, um livro de Voddie Baucham, chama-se Património Espiritual. E comecei a pensar de outra forma. Mas a nossa cultura cristã nominal crê numa certa neutralidade da parte do Estado. Não é? E por sua vez, crê que o sistema educacional também é neutro. É neutro. Não, eles só estão ali para ensinar algumas matérias. Aquilo é tudo neutro. Certo autor escreveu sobre este ponto o seguinte: por muito tempo os cristãos acreditaram na existência de uma arena de neutralidade e imunidade em que humanistas e cristãos poderiam discutir temas baseados no estudo objetivo dos factos. Infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade. Enquanto vendiam aos cristãos, a nós, os cristãos, os bens estragados da neutralidade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam objetividade na educação. Nada poderia estar mais distante da realidade. Todos os factos são factos interpretados. E os humanistas buscam interpretá-los sem qualquer consideração por Deus e a sua palavra. Então, quando um humanista olha para o ser humano, ele não vai interpretar ou não vai definir aquele ser humano como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Opiniões contrárias em relação aos fatos não são considerados da parte dos humanistas para com os cristãos. O Estado determinou o padrão. Ele determinou seriamente o padrão, e o nosso Estado português não é diferente, pelo qual devemos interpretar os factos. Os humanistas compreenderam isso há muito tempo e por isso o seu interesse passou a ser capturar o governo civil de forma a controlar os meios para a perpetuação da sua cosmovisão. A teoria social humanista transformou a educação em Deus. O Deus que eles agora controlam. Por isso, irmãos, eu quero colocar esta pergunta. Será que o intermediário imparcial entre a nossa fé e a nossa liberdade é o Estado secular? Será que podemos confiar que vamos manter durante muito tempo, mais anos ainda, a nossa liberdade e a nossa fé, porque o Estado secular trabalha como intermediário neutro? Não creio que isso seja verdade. Não creio que isso seja verdade. Alguma pergunta queiram colocar aqui? Ok, temos que avançar rápido então, porque o tempo urge, está bem? Qual é o principal propósito do sistema educativo das sociedades contemporâneas? Qual é o propósito? As sociedades contemporâneas, isto é tirado do livro do Dr. David Justino, as sociedades contemporâneas, fascinadas com a ideia do progresso e orientadas pelos novos valores da modernidade, desde muito cedo compreenderam que é indispensável dispor um sistema de ensino capaz de formar e capacitar as novas gerações. É por isso que nós temos um sistema público educativo, não é? Formar cidadãos. Este autor diz que esse sistema é para formar cidadãos, torná-los conhecedores e capazes de exercer de forma responsável os seus direitos e deveres. Então esta foi a primeira necessidade que os regimes liberais do século XIX invocaram para eleger a educação como um instrumento ou como um dos instrumentos decisivos na construção de uma identidade de dimensão nacional, capaz de superar os laços e valores tradicionais e característicos da sociedade do antigo regime. Porque a escola pública como obrigatória apareceu nessa época, no antigo regime, no início do século XIX. Agora, esta citação acima, que eu acabei de mencionar,
revela-nos claramente que é a motivação e o propósito do governo português para qual é o propósito do governo português para a nossa educação pública. O fim é claro, está bem? A meta é a formação completa de um todo, completa, do indivíduo. Então o Estado quer formar o indivíduo num todo. Não quer só dar algumas matérias, ele quer formá-lo num todo, a sua cosmovisão. Usando termos mais religiosos, seria educar indivíduos para ser à imagem e semelhança do Estado. Nós na igreja somos educados para ser, nós já somos à imagem e semelhança de Deus. E como queremos transmitir a sua glória, nós exercemos as nossas funções como humanos e mais, imitando o Senhor Jesus Cristo, vivemos essa humanidade mais plena. Mas o Estado não quer nada com isso. Ou seja, o Estado não quer que nós sejamos assim. Quer que nós sejamos à sua imagem e semelhança. No contexto português, a partir da segunda metade do século XIX, o desenvolvimento da rede pública de escolas não tinha apenas o simples propósito de satisfazer as necessidades rudimentares da escolarização. Ou seja, as necessidades rudimentares da escolarização, quais são? É ler e escrever, basicamente, saber ler e escrever. Mas o Estado não estava satisfeito com isso. Os líderes políticos ansiavam por mais, mas não podia ficar aí para atingir grandes propósitos e grandes metas. Não bastava alargar o acesso à educação a toda a população. Era necessário alcançar aquilo que já era perceptível desde o início. Isto é, que a escola poderia ser um instrumento decisivo no desenvolvimento da união nacional. O Dr. David, no seu livro, o Dr. David Justino, esclarece este ponto quando escreve: mais que formar cidadãos livres e responsáveis, conscientes dos seus direitos e deveres, pretendia-se definir um padrão de formação, selecionar os conteúdos, incutir determinados valores, disciplinar condutas de acordo com uma norma que identificaria o cidadão exemplar. Este era o programa do Estado para a formação dos seus educandos, digamos assim. Somente nos resta uma pergunta assim. Viram aqui, né, a expressão normas, cidadão exemplar. Deveríamos colocar esta pergunta. Num sistema secular, o que é que significa norma? O que é que significa o cidadão exemplar? Não é? O que é que isto significa, norma e cidadão exemplar, numa sala de aula portuguesa do século XXI? O que é que significa? Nós, como cristãos, sabemos onde é que vêm as nossas normas. E sabemos o que é um cidadão exemplar. Mas para o Estado secular, o que é que isto significa? Nas suas raízes e na sua cosmovisão. Uau, como o tempo voa. Eu queria falar mais algumas coisas acerca do contexto do Estado português que são sumamente importantes. Mas se calhar vamos ter que saltar isto, está bem? Eu acho que conseguiram entender bem o ponto. O Estado realmente está envolvido numa formação de discípulos. O Estado tem uma grande comissão também. Ele vai e faz discípulos que sejam conforme o seu governo, os seus ideais, os seus valores. E eu acho que isto tem que ficar claro para nós. Se nós estamos contra a ideologia de género, estamos contra a teoria de evolução, estamos contra todos estes princípios, toda esta cultura completamente neutra, completamente secularizada, toda esta cultura que não valoriza a mulher nem o homem, nem respeita os padrões do homem e da mulher e das suas funções, tanto em casa como na sociedade. Então por que queremos mandar os nossos filhos para serem adotrinados nestes dogmas? Eu tenho que avançar rápido e aqui eu concluo com esta pergunta: qual é a solução para a nossa geração? Qual é a solução, não é? Nestes últimos 5 minutos. A solução é para a ideia cristã. Ou seja, Efésios capítulo 6, versículo 2. A paideia cristã. Vamos ler este versículo. Agora, eu sei que, por causa das nossas convicções como evangélicos, não é? E temos que admitir, nós fomos, de certa forma, influenciados por esta ideia secular. Nós olhamos para este versículo que eu vou ler, e a nossa interpretação é a seguinte, mas eu vou ler primeiro também. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
Versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Então aqui temos aquilo que se chama no versículo 4 a paideia. A paideia. Agora, o que é interessante é que nós, por causa da influência secularizada que nós temos, nós pensamos, bom, isto é... Claro, nós pais fazemos isto. E na nossa cosmovisão está, quando o meu filho chega a casa às 5 horas da tarde, é aí que eu faço isto. Agora, eu acho que é certo, devemos fazer isto. Mas pensamos que a nossa tarefa de admoestá-los e dar-lhes uma paideia cristã é só quando eles voltam da escola. Imaginem se os nossos filhos usarem esse mesmo argumento contra nós. Dizer, pai, eu só vou cumprir o versículo 1 e o versículo 2, que é honrar-te e obedecer, quando eu estiver em casa também. Quando eu estiver a receber a paideia cristã, aí eu honro-te e obedeço também. Mas na escola, não. Aí é outra formação, aí é outro cosmos, pai. Aí é outra esfera. E nós vivemos a nossa fé privada na nossa casa, na escola. E entende as implicações disto? Faz sentido estas implicações? Agora, paideia cristã, o que é paideia? Paideia é um termo grego, o apóstolo Paulo está a usar com toda a ideia daquilo que os gregos acreditavam que era paideia. O que é paideia? Esta é uma palavra relevante, não é uma palavra muito importante. Como indicou certo autor, paideia é tão importante, e é interessante, paideia é tão importante que já se escreveu volumes e volumes acerca só desta palavra. Paideia é um termo do grego antigo, empregado para sintetizar a noção de educação na sociedade grega clássica. Inicialmente a palavra, derivada de paidos, de criança, significava simplesmente criação dos meninos. Porém, este termo é ainda mais rico. Porque paideia passa a se referir a um processo de educação no qual os estudantes eram submetidos a um programa que procurava atender a todos os aspectos da vida do homem. Este era o programa, era aculturar os jovens. Era trazer a cultura da sociedade grega, os valores, as ideias, aquilo que fazia de um grego um grego. E o apóstolo Paulo está a dizer, esta educação, este género de educação, de trazer uma cultura, aquilo que o Estado faz, porque o Estado tem uma paideia também, ele quer trazer estes seus valores, esta cultura, este seu espírito aos nossos filhos. Nós temos que olhar para as Escrituras e dizer, não, existe uma paideia que Deus me ordena e é a sua paideia. Então, quando os meus filhos estão a aprender matemática, eles estão a aprender a matemática com o espírito de adoração. Eles sabem que o Senhor é que lhes deu a matemática. Eles estão como Adão no jardim do Éden, que olha para a criação, olha para as árvores e diz, isto é tudo criado pelo Senhor. Tudo isto faz sentido porque é um presente do meu Senhor. É um presente de Deus. E eles estudam matemática, geografia, astronomia, todas estas matérias como se estivessem a contemplar o Deus no Éden, na nova criação. Este deve ser o sentido. Agora, nós desconectamos, porque nós temos esta ideia de viver em compartimentos, que é um dogma da secularização, é que a igreja é uma esfera e nós vivemos nessa esfera de uma forma. A casa é uma esfera, vivemos nessa esfera. O Estado é uma esfera, vivemos nessa esfera. Não, mas o que a Bíblia quer ensinar é que tudo pertence a Deus. Cristo é o Criador e sustentador de todas as coisas. E por isso cabe a nós, como pais, e veem que aqui os pais são responsáveis por trazer esta paideia. Eles têm que trazer. Então, a formação cristã, não só nas áreas morais, mas em todas as disciplinas da vida, é algo que os pais têm que supervisionar e têm que lutar para que os filhos tenham. Não podemos ceder as nossas armas e dizer, epá, pronto, vá lá, o evolucionismo não é assim tão grave. Não é grave. Desde quando é que a Igreja foi defensora da mentira? E eu vou avançar bem rápido. E este é um dos pontos da paideia, a verdade. A verdade. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a Igreja é coluna e firmeza da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Ou seja, se os nossos filhos estão a ensinar uma outra religião, uma outra doutrina, nós devemos lutar contra isto. Alguns pais justificam, não, mas os meus filhos são colocados lá na escola porque eles serão testemunho lá na escola. Isso é mentira. As nossas crianças são apologeticamente ignorantes para se conseguir defender de uma... Peço perdão, é porque o meu tempo terminou.
de uma estrutura já organizada. Ou seja, o Estado é uma estrutura organizada já há anos. Como é que as nossas crianças vão reverter tudo aquilo? Isso é mesmo que dizer que a minha filha de 6 anos, que só jogou basquete uma vez, agora vai para um jogo de futebol com a Juventus e eu espero que ela ganhe o jogo. É esta forma que nós pensamos na escola pública. Então, desde quando é que nós negligenciamos a verdade? Se estas questões que a escola está a ensinar, que os sistemas seculares estão a ensinar, são mentira, não podemos pôr os nossos filhos a isto. Se esta é a ideia, se nós expomos os nossos filhos porque pensamos que os nossos filhos podem ser luz lá, então coloquemos os nossos filhos para assistir à escola dominical da Igreja dos Mormons também. E dos Adventistas do sétimo dia. Talvez eles sejam luz lá também. Então, isto é uma forma dos pais dizerem, de nós dizermos. Eu digo mais uma vez, eu não estou a criticar, nem quero trazer, não vos quero deixar ninguém mal, não é essa a minha ideia. Mas se nós somos radicais na nossa igreja, na nossa declaração de fé e defendemos de unhas e dentes, por que não defendemos nesta área também? Porque não? Temos que o fazer. Então, a educação pública, como nós a conhecemos agora, é entregar os nossos filhos aos leões, literalmente. Eles estão em Roma para sair de lá Césares. É isso que lhes vai acontecer. Eu não estou a dizer que a educação cristã e de formá-los no homeschooling ou uma escola cristã vai garantir a sua salvação. Mas eu estou a cumprir, estou a ser obediente à palavra, de dar uma paideia cristã. Então há muita coisa que eu gostaria de falar desta questão da paideia e da paternidade, mas o meu tempo terminou. Mas eu acho que estes fundamentos são suficientes para nos esclarecer da nossa tremenda responsabilidade de não tomar de ânimo leve aquilo que se passa na escola. E provavelmente alguém, eu não tenho como, eu não tenho ordenado suficiente, o que é que eu vou fazer com os meus filhos? São questões difíceis. Eu acho que nós, como igreja, temos que fazer alguma coisa, isto é um assunto importante, por isso eu desafio. Se Deus está a tocar, homens, se Deus toca nos vossos corações, pensem, orem, se calhar é uma boa ideia, é um bom trabalho missionário, nós pensarmos em abrir uma instituição cristã onde nós formamos os nossos filhos para que para que tenham uma cultura cristã. Para que saibam pelo menos o que é um homem e uma mulher, por amor de Deus. Pelo menos isto. Está bem? Por isso, irmãos, obrigado por este tempo, obrigado pela vossa paciência, espero não ter estimulado o vosso sono, mas sim a vossa insónia, está bem? Por isso, Tiago, Mauro. Obrigado, Jairo. Muito obrigado por este tempo. Mauro. Sim? Mauro. Alguém tem... Com licença. Sim. Eu só gostaria... Suelen. Eu gostaria só de fazer um apontamento, porque, cara, como o irmão abrangeu o assunto de uma forma bem ampla, né, e bem explicada, mas provavelmente o estudo dele ainda demoraria mais 1 hora, e ele não chegou até o ponto, assim, que eu acredito que seria ainda melhor para a gente na questão da educação dentro das verdades bíblicas e tal. E eu gostaria de relatar que eu, por exemplo, eu cresci em um lar cristão, porém que a minha mãe não se envolvia na escola. Porém, dentro de casa, ela sempre me ensinou o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E me criou da forma cristã, de oração, leitura da palavra, dentro de casa, mesmo não se envolvendo na escola. E até o ensino fundamental, eu estudava filosofia, sociologia e tal, não entendia nada, era só aquela coisa mesmo do Estado de formar aquela coisa bem ideológica, bem basicona mesmo. E quando eu cheguei na faculdade, eu fui bombardeada de uma série de ensinamentos, desde marxismo e diversas coisas, em que a primeira coisa na faculdade é falar exatamente desse período que veio o iluminismo e mostrar para a gente, de uma certa forma, como que a igreja estava errada, totalmente errada, e que agora o homem é o centro de tudo. E eu, como cristã,
que temia o Senhor, fui ensinada em casa a temer o Senhor, eu fiquei horrorizada, porque realmente foi formado em mim um senso crítico de tudo, né? Da questão do ensino mesmo, a minha mãe não entrando tanto na escola. Porém, hoje em dia, os pais não podem ficar isentos do ensino do filho na escola. E eu louvo a Deus pela Igreja da Ramada, que, tipo, tá abrangendo todos esses assuntos, porque, ao contrário da minha época de escola, porque eu saí da escola já tem 10 anos, hoje as crianças são bombardeadas de muito mais coisas. Não é como na minha época. Na minha época, nunca passou pela nossa cabeça ideologia de gênero, por exemplo. Então, hoje, a escola está vindo com muitos mais assuntos que eu, Suelen, só fui falar sobre eles há uns 4 anos atrás, quando eu vim para Presbiteriana e para Batista e tal. E aí que eu fui ouvir o que era cosmovisão, o que era ideologia de gênero, que eu fui entender vários outros assuntos que estão vindo com peso total nas escolas, na sociedade, como, por exemplo, o feminismo e outras coisas. Então, o ponto que eu quero deixar, porque eu sei que a maioria dos pais, ainda mais no contexto português, né, que todo mundo trabalha e aquela correria, o filho fica na escola o dia inteiro, mesmo aqueles que não têm condição de fazer aí o homeschool e tal, a base de tudo é ensinar o temor do Senhor. E realmente fazer o mesmo dentro de casa, o papel que a Igreja da Ramada tem feito, de alertar sobre as coisas, as bombas de informações que a gente está tendo, e que os nossos filhos, que eu não tenho, mas ainda vou ter, meus 4 meninos, estejam preparados para poder lidar com esse tipo de situação. Formar, né, neles um senso crítico e cristão, e principalmente que nós devemos viver para a glória de Deus. Se for médico, se for professor, se for um faxineiro, se for tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. E a partir do momento que você cria numa criança esse pensamento de que tudo é para a glória de Deus, tudo fica muito mais, como que se diz? Cria, como o irmão disse no início, né? Cria neles uma razão para a existência deles, né? Enfim, Amém. eu acho que é isso. Eu espero que os irmãos tenham entendido aí o meu ponto. Amém. Excelente, Suelen. Olha, excelente, muito bom, Suelen, o teu testemunho. Obrigado, sim. E este era um tempo também para isso, tá bom? Bom, Algum comentário, pergunta, resposta? Tiago, força. se vou tentar ser bem rápido. Primeiro eu quero dizer que, pronto, nós fazemos ensino doméstico em casa. Este tema fico muito contente por ter sido abordado e colocado no currículo da Escola Bíblica Dominical. Por acaso não fui eu que coloquei o tema no currículo da Escola Bíblica Dominical, ainda convidaram-me a mim escalaram-me para eu ensinar sobre este tema, mas pronto, eu chutei a bola para o Jairo. Acho que o Jairo tem já anos nessa trajetória também, neste exemplo, prática, estudo sobre o mesmo, e a pessoa ideal, como hoje ficou comprovado, para abordar esse tema. Eu sinto uma grande preocupação por aqueles que não têm possibilidades de retirar os seus filhos da escola pública. Eu creio mesmo que eu antes dizia que chegará o dia em que teremos que retirar os cristãos, todos os cristãos têm que retirar os filhos da escola pública. Eu acho que esse dia já chegou, mas essa é uma convicção pessoal que eu tenho. Esse dia já chegou, e por tudo aquilo que acabámos e foi reforçado de ouvir pelo Jairo. Tenho uma pergunta ao final sobre isso, Jairo, porque pode estar no pensamento de alguém. Creio que a Igreja em Portugal está muito atrasado em vários aspectos, e um deles, esses aspectos, é as condições também para dar aos pais cristãos escolas cristãs, apoio aos pais cristãos para o ensino doméstico e o movimento de ensino doméstico, mas está a começar a surgir. Graças a Deus, o Senhor tem levantado muitas famílias cristãs e também interação entre as igrejas nesse sentido. Isso está a começar a acontecer, e eu espero no futuro que haja condições para muitos pais cristãos também
abraçarem o ensino doméstico ou abraçarem enviar os seus filhos para a escola cristã. Aquilo que disse a Solane é uma realidade. Mesmo hoje estava a ler um livro porque eu tinha que fazer a leitura desse livro e eu tinha que fazer um comentário de recomendação do livro que vai ficar na contracapa para a autora. E eu estava a ler sobre exemplos de jovens promissores que, ao chegar ao campus universitário, tiveram uma profunda crise de fé e, na verdade, desviaram-se. Aliás, a minha tese, a minha dissertação de mestrado foi sobre a crise da evasão dos jovens cristãos, e é interessante que essa crise dá-se ali no campus universitário. Porquê? Porque é onde estão as mentes mais aguçadas do secularismo, do pós-modernismo e de todos os valores, credos, doutrinas que estão a ser ensinadas. Depois acho importante, a doutrina da evolução devia ser um choque para nós. Surpreende que para muitos cristãos não é um choque que sejamos confrontados com isso, que os nossos filhos sejam confrontados com isso. E, sobretudo, aquilo que está a ser ensinado hoje, como a Solane disse, não é o mesmo que eu aprendi. Tá bem? Não se está a dar nenhuma dignidade à mulher, porque eu tenho uma esposa em casa, eu tenho uma filha em casa, e eu não admito que digam que um homem pode ser tratado com o mesmo valor e dignidade que uma mulher, sendo ele homem. Porque eu sei o que é uma mulher, a beleza de uma mulher, a dignidade de uma mulher, o valor de uma mulher. E até uma coisa algo tão básica não é respeitado na educação pública. Eu vou-me controlar para não falar mais, está bem? Porque isso mexe com as minhas emoções. Mas uma pergunta para ti, Jairo. Tinha mais para falar, mas foste tu a dar o estudo e graças a Deus por isso. Mas, e os pais? O que é que dirias aos pais que estão preocupados? Por exemplo, há pais que têm condições para deixar o seu emprego, e há pais que têm as condições para estar só um a trabalhar e a sustentar, com muitas limitações, mas têm essas condições, mas talvez estão preocupados e como é que será no futuro a nossa reforma. Esse é um ponto. Ou outro que talvez é a preocupação que domina a mente dos pais. Eu quero que o meu filho tenha uma boa profissão no futuro. E essa é a preocupação dos pais, uma boa profissão. E por isso é que eu quero que ele esteja na escola pública para poder ter uma boa profissão no futuro. O que é que tu dirias a eles sobre isso? Isso foi uma série de perguntas aí, mas eu falaria da minha experiência pessoal quanto à preocupação. Eu acho que os pais, eles têm que olhar para a escola pública, nós temos que olhar para a escola pública e ficar extremamente preocupados. É preocupante. Quando voltei da Argentina, eu já vim com esta ideia, eu decidi no meu coração que eu não coloco nenhum dos meus filhos na escola pública. Não coloco. Isto foi a minha convicção, porque eu decidi levar a coerência ao seu limite. Ou seja, se para mim a fé é importante e se para mim a doutrina é importante, ou seja, ela tem que ser importante também para os meus filhos. E por ser importante em todas as áreas da minha vida, eu não poderia deixar os meus filhos aprender algo que era mentira. Porque eu não colocaria os meus filhos nessa disposição em qualquer outra esfera. Então, isto exigiu de nós sacrifícios financeiros. Eu acho que muitas vezes está aí, é o sacrifício financeiro, que é uma barreira, o sacrifício financeiro, porque se alguém está a fazer o ensino doméstico, é difícil para essa pessoa trabalhar. Agora temos casais da nossa igreja que os dois trabalham e fazem ensino doméstico. Descobri de um casal de advogados, que os filhos deles sabem 5 e 4 idiomas. Aprenderam sozinhos. E eles trabalham o tempo inteiro como advogados. E os filhos fazem homeschool. Então qual é que é a estratégia deles? Eles têm condições para isso, eles contratam empregadas que não falam o idioma nativo e que falam o seu próprio idioma, para que os filhos sejam obrigados a comunicar com elas no idioma delas. Então eles aprenderam mandarim, aprenderam espanhol e tudo mais. Então este foi o formato, porque eles decidiram no seu coração, isto são pessoas com condições financeiras, que não vamos colocar os nossos filhos nesta religião, porque é uma religião. A escola pública é um sistema religioso e nós precisamos de crer nisto. Eu decidi, a Lara e mesmo o Gabriel, não vamos colocar. Agora é difícil, é extremamente difícil, exige uma série de sacrifícios. Mas a decisão que nós tomamos é que eu não sou contra que deve haver parcerias para a educação.
seja, é por isso que eu sou pró-escola cristã. O que eu sou contra é o sistema educativo secular. Eu sou contra isso. E acho que os cristãos não deveriam abrir portas para isso. Porque abrir portas nisso é abrir portas futuramente para falsas heresias dentro da igreja, é minar a igreja. Então, nesse sentido, acho que existe uma série de sacrifícios financeiros, de sacrifícios de tempo, e acho que isto é uma área que os homens casados têm que entrar. Eu acho que a sobrecarga de um currículo de homeschooling sobre uma mulher ou seja, é violento. E pode ser um bocado desumano até. E é isto que nós homens, temos que tentar vestir as calças e dizer: nós estamos aqui contigo. Nós estamos aqui contigo. E nós assumimos principalmente a responsabilidade da educação dos nossos filhos. E a nossa esposa apoia-nos nisto. Agora, muitos homens podem pensar: mas eu não estou preparado, não tive educação para isso, tudo mais. Nem eu. Ou seja, eu fiz o nono ano e mal. Mas, graças a Deus, eu sei ler e escrever. E eu não aceito, para mim mesmo, que um dia a Lara saiba... Eu quero que ela saiba mais do que eu, mas eu não quero ficar para trás. Eu quero ficar um passo à frente da minha filha. Então eu quero correr enquanto ainda tenho tempo. Eu posso aprender. É incrível como é que a nossa mente consegue aprender certos tipos de coisas. Nós conseguimos aprender, nós conseguimos fazer. Existe esforço, existe sacrifício financeiro, exige muita paciência, não é? Porque não é fácil ter os miúdos em casa. Vocês viram agora no telejornal, quando os miúdos voltaram agora para a escola. Os pais, aquilo era um alívio. Aquilo parecia uma sessão terapêutica para os pais, entregar os miúdos na escola. Mas isto devia nos preocupar a nós. Porquê que o Voddie Baucham, num dos seus livros, ele diz: como é que nós na nossa sociedade, começamos a odiar crianças? Tanto em abortá-las, como em desaparecer com elas para a escola pública. Não queremos estar com elas. Simplesmente, temos que ser honestos, não queremos estar com elas. Ou não querer ter filhos. Essa questão de filhos, e isso tem tudo a ver com a nossa perspectiva de educação. A questão de filhos está interligada à questão de educação. Há uma linha interligada. E eu acho que também, a nível pessoal, para mim, pronto, como vocês sabem, minha mãe faleceu há pouco tempo e ela esteve aqui em casa, não é? E uma das coisas que eu queria que os miúdos vissem é que nós, como família, não entregamos os nossos pais e os nossos mais velhos ao Estado. Nós cuidamos deles. Nós ficamos com eles até o fim. E fazemos a mesma coisa com as nossas crianças. Nós estamos com elas desde o princípio. Então, quando os miúdos veem isto, eles dizem: o meu pai não me entregou quando eu era mais novo, quando eu era mais vulnerável. Eu também não o vou entregar quando ele se tornar mais vulnerável. Então, eu acho que temos que ter esta cultura, porque nós somos uma família como igreja e nós temos valores que são tão especiais para nós como cristãos e como igreja, que é este senso de família e de legado e de herança, que nós não podemos abandonar isto. É este ponto, Tiago, da escola pública e esta ideia nefasta de simplesmente de animar. Eu não estou a dizer que os irmãos estão a fazer isso, os irmãos têm os filhos na escola pública, mas é a ideia de ânimo leve, como se nada fosse entregar os nossos filhos para a escola pública, que tem sido o problema para a nossa academia teológica, para as nossas instituições teológicas e mesmo para a nossa cultura familiar, papéis do homem, papéis da mulher e tudo mais. Agora, tu fizeste mais algumas perguntas, não sei se eu respondi, eram várias, Sim. mas o que é que poderia ser para os pais? Eu acho que os pais, eles têm que tomar uma decisão. Ou seja, eu acho que todos nós temos que tomar uma decisão. E temos que tomar uma decisão, olhando para a escola pública e para aquilo que é real da escola pública, se nós vamos fazer alguma coisa. O que me incomoda é se nós simplesmente sacudimos, lavamos as mãos e dizemos: isso não é nada comigo. Não, isto é connosco. É connosco. E não podemos entregar os nossos filhos a Baal nem a Moloque. E eu acho que o sistema religioso que tem a educação pública não é muito diferente da Babilónia antiga, onde estava Daniel, das culturas antigas. Mas pronto, eu quero animar. Se alguém sente o desejo de fazer homeschooling, sai daqui e diz assim: não, nós vamos fazer isto. Nós vamos tomar esse passo radical. Digo: olha, pelo menos vê o meu exemplo. Eu não tenho nenhuma formação académica, mas é possível. É possível aprender, é possível crescer, é possível ensinar. E é muito gratificante quando nós, depois como pais, aprendemos coisas que nós já esquecemos do nosso tempo de escola. Esquecemos.
Então é bom. Eu gostaria de animar. É um investimento, é o maior investimento de discipulado que alguma vez podemos fazer nesta grande comissão. E a encorajar também, quando nós decidimos abraçar o ensino doméstico, nós pensávamos que estávamos sozinhos aqui na margem norte, sabemos do movimento na margem sul, pensávamos que nós estávamos sozinhos e começaram a surgir pessoas aqui da margem norte que agora juntamos e tudo, e cada semana estamos a ser abençoados também com outras professoras e professores para os nossos filhos, neste caso mais para o Paulo, ensinando música, ensinando latim, coisas que nós nem temos condições de fazer, nunca aprendemos. Então o Senhor provê também. E isso é importante, Tiago. Ou seja, nós somos uma comunidade, nós somos a igreja. Nós temos uma série de dons e de pessoas capacitadas que podem nos ajudar. Não é que nós não temos as ferramentas. Pedro diz na sua palavra que tudo aquilo que concerne à piedade nos foi dado da parte de Deus. Isto inclui educação. A igreja é um órgão educativo por definição. Por definição. Não é por isso que na história a igreja sempre abriu escolas. Por isso nós temos que começar a formar os nossos missionários de dentro. Nós temos que começar a formar os nossos pastores a partir dos 5 anos de idade. Temos que começar a formar os nossos futuros cientistas e os nossos políticos neste seio, neste seio cristão. É aqui é que nós vamos dar a cosmovisão. É aqui que nós vamos formá-los para serem selvagens no bom sentido, para uma sociedade que está louca. E nós temos que fazer isto. Senão nós vamos pagar um preço caro e já estamos a pagar. Eu vejo, o pior sintoma que eu vejo é instituições teológicas que não, ou seja, eles já não têm uma definição do que é um homem e uma mulher e a sua função, eles não têm. E se nós chegarmos até aí, no nosso seio teológico, então é o fim da picada. Agora imagina, a igreja, tu estás a falar de instituições teológicas, já vemos isso, agora imagina dentro da igreja, normal, os leigos. Sim. Tu mencionaste uma coisa interessante, Jairo, desculpa interromper só para... há uma coisa que também embarga as famílias quando pensam neste tema, e eu, na verdade, tenho pouca experiência. Começamos este ano com o Paulo e com a Laura, é o medo. E o medo nos pode paralisar, e o medo também nos pode não deixar avançar nesta decisão. Para mim, pessoalmente, eu tive e ainda tive muito medo no início, primeiro porque eu não sou portuguesa, eu ia estar ensinando coisas que eu nunca aprendi aqui em termos de língua ou método de estudo, método de ensino e outras coisas, e tive muito medo no início. Como é que eu vou fazer? Como é que eu me vou preparar? E na verdade é incrível como o Senhor, quando fazemos na sua dependência, Ele também nos capacita e nos ajuda e também nos põe pessoas ao lado. Muitas vezes tenho que estar a ligar para a professora Matilde ou para outras pessoas, como é que eu ensino isto, por que razão é que em português se faz assim, e é muito importante contar com esta rede de apoio, sejam pessoas envolvidas no ensino doméstico ou sejam pessoas que não estão envolvidas no ensino doméstico. Isso não é, mas acho que ter esse medo é natural, porque temos emoções, sentimentos, mas não deixar que esse medo não nos deixe avançar, e depender do Senhor, porque Ele ajuda. Ele, não há dúvidas nenhuma que Ele coloca pessoas, dá saída, dá recursos, coloca realmente todas as ferramentas para nós podermos ensinar. Não de uma forma perfeita, não de uma forma talvez como idealizamos, mas quando vês os resultados ficas logo, uau, afinal não é assim tão, mas pronto, requer muito esforço. Requer muito esforço, especialmente as mulheres. Elas, por exemplo, eu vejo a minha esposa tem sido incansável ao longo dos anos. Nós agora começámos um curso de educação clássica para podermos ajudar melhor os miúdos para ter uma melhor educação, ter ferramentas para uma boa educação. E eu decidi, depois de uma série de livros que eu li, que eu tenho estado estes últimos tempos a investigar, eu decidi que este é um empreendimento, que quem tem que levar a maior carga é os homens, não é? Nós temos que levar a maior carga. E eu acho que é difícil. Agora, eu sou pró-homeschool, ensino doméstico, começámos assim,
graças a Deus, tem sido uma bênção. Eu posso dar o testemunho do meu sobrinho. O meu sobrinho, ele está a viver connosco por causa de problemas que, a nível familiar. Ele acabou por ficar connosco já há uns bons anos que o Rafa está connosco, e o Rafa tinha um atraso muito grave, portanto, para tudo. Por causa de traumas familiares e tudo mais. Na escola, zero. Ele na escola pública, zero. Então, o facto de ele ter a minha esposa e também outras senhoras na igreja que o ajudaram, o Rafa agora, ele está com 10 anos, ele já leu muitos mais livros do que qualquer, se calhar, cristão nominal de uma igreja. O Rafa já leu uma série de livros. Amém. Porquê? Porque ele teve alguém com ele que o acompanhou, que fez este discipulado, que lhe ensina as matérias, que está com ele. Uma família que lhe está a transmitir uma cosmovisão cristã. Isto vai garantir a sua salvação? Não. Mas pelo menos estamos a fazer a nossa parte. E tem frutos incríveis. A Lina está a ensinar latim aos miúdos. Eu acho incrível. Os miúdos já sabem uma série de palavras em latim. Agora, toda a educação tem um propósito. Não estamos a ensinar latim só por ensinar. Porque sabemos que latim, porque todos os idiomas são greco-latinos, e por causa da raiz do latim, facilita a aprendizagem de outros idiomas também. Então queremos que estes miúdos sejam versados na gramática, eles saibam o que é a gramática. E tudo isto é possível com pessoas comuns, com pessoas que não sabem nada, com pessoas que simplesmente por curiosidade vão aprendendo e vão fazendo. Jairo, o Paulo sabe mais latim do que eu não sei nada, com 6 anos, e sabe linguagem gestual, que aprendeu na educação clássica. Eu não sei nada de linguagem gestual. Eu agora sinto-me envergonhado, porque dizes que o pai deve estar um passo à frente do filho. Não, mas é isso, mas pronto, mas nós podemos aprender ainda, podemos estar com eles. E este processo de aprendizagem é bom. Porque eu estava a ver um debate na TV, eu fico assustador, e esta é a perspectiva que eu tenho medo. E esta educadora, acho que ela era educadora deputada, da direita, o seu oponente estava-lhe a dizer que os pais é que têm que ser a autoridade sobre os filhos, a autoridade absoluta sobre os filhos. Ela disse, não, os pais. Mas o que é que vem a ser isto? Os pais não podem ter a autoridade absoluta sobre os filhos têm que ter a sua autonomia, a sua escolha. Isto é completamente anticristão. Ou seja, se estes são os valores que estão na escola pública, eu não quero isto. Nós temos uma cultura que é, por definição, e este termo é perigoso hoje em dia, é patriarcal. Temos uma cultura patriarcal. E nós acreditamos que a educação passa como herança de pais para filhos. Então eu quero dar esperança. Força. Se os irmãos conseguem, os irmãos realmente têm que virar as costas esta nova doutrina que é a escola pública. É herege. Isto não está a fazer bem aos nossos filhos. Isto não está a fazer bem ao futuro da nossa igreja. Nós temos que, como igreja, trabalhar e tentar fazer um programa. Agora, como eu estava a dizer, eu sou pró-homeschooling, mas eu acho que também os cristãos têm que ter cuidado, porque nós queremos algo, e eu acho que muitos pais preocupam-se com isto, Tiago, deixa-me só trazer este ponto, já está tarde, mas é o rigor académico. Os pais pensam, porque estamos a educar em casa, os nossos filhos não terão rigor académico. Porque muitos de nós não temos nenhuma formação académica. Eu acho que, por um lado, isso pode ser por um lado é real. E eu acho que devemos, pelo menos, trabalhar como comunidade, igrejas conservadoras, ortodoxas, que creem na palavra, e pessoas que saibam bem matemática e que possam vir aos nossos filhos, debaixo da nossa supervisão, e trazer, por um lado, o livro de matemática e, por outro lado, a Bíblia. E fazer sentido da matemática com a cosmovisão bíblica para os nossos filhos. Por isso eu acho que a educação formal, como escola cristã, é útil para que não criemos também guetos familiares na educação. E também para que possamos dar um rigor académico. E quando eu falo rigor académico, falo de organização, horários, disciplina, roupas e tudo mais. E tudo isto pode acontecer numa instituição educativa que seja cristã. E também o homeschooling é bom, mas se o homeschooling é só feito pela mãe, ou seja, é um problema para os nossos filhos homens. Porque a visão de educação que eles vão ter é que é a mulher que dá a educação juntamente com as irmãs. E isto é um assassinato para a masculinidade dos nossos filhos. E nós queremos que os nossos filhos sejam homens másculos. E acho que devemos ter cuidado nesse sentido. Homeschooling, eu sou pró-homeschooling, mas eu acho que devemos pensar
considerando pessoas da nossa congregação que querem, mas não conseguem, simplesmente não conseguem. E temos que ser honestos com isto. E dizer que a mãe tem 5 filhos, que tem 7 trabalhos, e sai e diz, não, eu vou largar tudo porque eu tenho que dar homeschooling, ou seja, é complicado. E nós, como igreja, devemos entrar aí e fazer alguma coisa. Com licença, de novo. Há muito tempo, desde que assim, eu comecei a ler mais a Bíblia, né? Não como deve ainda, mas um pouco mais do que antes, eu sempre fiquei impressionada com a igreja de Atos, né? Bem no início ali, que falava que a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. E esses dias eu estava vendo um testemunho de uma irmã coreana e ela contando como que a Coreia deslanchou aí da miséria a uma potência que é hoje e como tudo começou, um apoiando o outro para que as favelas, né, se transformassem, tipo, na construção de casas, um ajudava o outro e tal, e sob o sistema que eles têm de oração às 4 da manhã e etc. Eu acredito que cada dia o que faz a diferença tanto em todo projeto que a igreja pegar para fazer é essa união, entendeu? Igual falando da questão desse medo mesmo de não ter conteúdo para passar, essa insegurança. Eu acredito que dentro da igreja é onde nós temos todas as classes sociais, né? E esse amor é o que tem que ter dentro de tipo, aquele irmão que não tem condição ter ali um irmão que, tipo, a gente tem aí o faxineiro na igreja, mas tem um advogado, tem alguém, né, de mais condição, mais estudado, enfim, alguém que vai ajudar, de repente, com o material, exemplo, entende? Yeah. Eu acredito que aí uma união dentro da igreja é sempre um ponto que vai sempre levar a gente para um melhor, entende? Yeah. O apoio entre os irmãos, assim, pode fazer a diferença em todo o assunto, assim, que a gente pode fazer. E eu acho que isso é útil, é uma grande ajuda. É interessante como é que também nós temos muito material disponível que ensina, por exemplo, história mundial dentro de uma cosmovisão cristã, e muitas das coisas estão disponíveis. E se nós procurarmos um pouco dentro da nossa igreja, há irmãos especializados em certas áreas que têm um bom conhecimento e podem servir. Por exemplo, eu estava a lembrar de um dos irmãos aqui da igreja, que é o Mayuca, e ele é licenciado em filosofia. E eu estou a tentar desafiá-lo para que ele comece a desenvolver um material sobre história da filosofia, seja com uma cosmovisão cristã. Pedir aos irmãos para que aprenderam durante anos esta especialidade, que mesmo com as suas limitações possam servir à comunidade e trazer essa especialidade, deixa-me usar a expressão, redimi-la não, porque ela pertence a Deus, e servir à nossa comunidade, aos nossos filhos. Ou seja, nós não somos, lá está, é isto que eu também acho que é importante, nós não somos assim, não temos que ser tão dependentes do Estado. Não temos que ser. O nosso Estado, e eu digo isto com todo o respeito, é o nosso Estado, é o nosso governo, o nosso Estado é enorme. E ele já conseguiu, existe um livro interessante do Thomas Hobbes, que chama-se Leviatã. Não é? É um livro que fala sobre ciências políticas, teorias políticas, não é? Ele fala como o Estado, neste caso o rei, torna-se tão grande e déspota que controla todas as áreas. Não é? O Leviatã é um monstro, não é? Que fala no livro de Jó, e que às vezes o Estado torna-se tão grande que ele ocupa todas as áreas e causa esta dependência. Ou seja, se o Estado não me der, se o Estado não fizer, eu não consigo fazer nada, eu não sou humano se o Estado não mexer. E eu acho que não precisamos de viver nesta fé, não precisamos colocar tanta fé no Estado. A nossa fé está no Senhor. Os Estados são construídos, governos sobem e caem, mas o Senhor permanece. Isaías, e não é isso que Isaías ensina, quando o rei Urias, não é? O rei Uzias. O rei Uzias, não é? Eu disse bem, né? O rei Uzias
Uzias, exatamente, o rei Uzias faleceu. O texto diz em Isaías capítulo 6 que ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor. Os reis morrem, mas o Senhor permanece para sempre. E a nossa confiança, acho que está aí. Por isso, mais uma vez, quero desafiar-vos. Façam-no, pelo menos tentem, pelo menos pesquisem. Podem estar de desacordo comigo, mas vejam se é viável, vejam se isto é bom. Porque realmente os nossos filhos, e foi tocado este ponto, eles chegam à faculdade e por alguma razão eles abandonam a fé. A minha pergunta é porquê? Existe um documentário, ou seja, perturbador, não é, nos Estados Unidos, porque é que 80% dos jovens chegam à faculdade e abandonam a fé. E a questão é porque eles abandonaram a fé já desde a secundária. Eles, como estavam debaixo da, da, da autoridade dos pais, eles não podiam fazer aquilo que queriam. Quando tiveram a liberdade, tchau. Então eu acho que nós devemos pelo menos preocupar isso, ter a certeza que mesmo que os nossos filhos abandonem a fé, que nós fiquemos com a consciência. Eu tentei fazer o melhor, tentei trazer a cosmovisão bíblica para que ele não abandonasse. E se eu tiver que sentir alguma dor, que seja só porque ele está fora. Não sentir ainda a dor na minha consciência que eu sabia aquilo que devia ter feito, mas não fiz. Eu tinha um campo missionário aqui em casa e eu não quis saber. Assim, e nós não podemos negligenciar isso, porque realmente nas nossas casas temos um campo missionário. E nós, como igreja, também temos a responsabilidade, e aqueles que estão no Ministério Infantil, com o Ministério com as crianças, de quando ensinamos a palavra de Deus, também ter em conta aquilo que eles estão a aprender fora e desconstruir aquilo que está errado e ensinar à luz daquilo que a Bíblia diz. E é uma das coisas que eu tento fazer. Há pouco estava a terminar de preparar uma lição e a dizer ao meu marido, eu vou pôr história aqui, que eles possam perceber que a Bíblia não é um livro de histórias que alguém inventou, mas que no mundo e na própria escola eles aprendem sobre geografia, sobre os lugares que a Bíblia fala. Os lugares que a Bíblia fala são reais e que eles possam ver isso. E já falei também sobre criacionismo e evolucionismo nas lições que dei para as crianças, e é uma das coisas que eu faço questão de ensinar. Eu não sei se tu sabes, tu conheces os meus filhos, Jairo, e a igreja, grande parte dos que estão aqui conhece os meus filhos e sabe que eles cresceram num lar cristão e hoje estão os dois longe do Senhor. E uma das coisas que eu vejo é que eles questionam muitas coisas da Bíblia. Obviamente que há coisas que nós temos que acreditar pela fé, mas há muitas coisas que nós temos que ensinar desde pequeninos e incutir na mente dos nossos filhos e realmente desconstruir aquilo que a escola está a passar. Então é muito importante o nosso papel como professores, como ensinadores das crianças na igreja, mas também é muito importante o papel dos pais em casa, passando as verdades bíblicas e incentivando os seus filhos a ler a Bíblia, a ter comunhão com Deus e a estarem na igreja. Isso é muito importante. Comunhão, e esse é um ponto importante mesmo, comunhão da igreja. A educação deles tem que estar ligada àquilo que é a realidade da igreja. Eu acho que isso é muito importante. Amados, eu não queria interromper de forma alguma, a conversa está boa, tá bem, mas está já bem adiantada a hora, tá bem? Então, vamos ficar por aqui e eu, de forma especial, agradeço aos sobreviventes, tá bem? Ficaram depois dos 27 minutos, tá? Que a nossa reunião termina às 10 horas. Se ficaram questões, nós estamos disponíveis para disponibilizar o contacto do Jairo. Podem vir ter connosco. Eu sei que o Jairo terá abertura, disponibilidade para responder às vossas dúvidas que tenham sobre ainda este tema, tá bom? Jairo, amado, agradecemos-te imenso a tua presença, ainda que virtual, no nosso meio, tá bem? Quem sabe, no futuro, poderemos ter mais lições sobre o tema, tá bem? Inclusive da tua parte. E obrigado por isso.